Então, para tanto, eu peço que os irmãos acompanhem comigo, por favor, a palavra do nosso Deus e Pai, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, eu acredito que vão estar colocando aqui, né? Amém, glórias a Deus. A partir do versículo de número 1, que diz assim, nós vamos ler inicialmente do 1 ao 5, mas nós vamos fazer uma viagem a Roma sem passaporte, tá? Nosso passaporte vai ser Jesus Cristo é o Senhor, amém? Louvado seja Deus. Diz assim, o versículo de número 1, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus. Me livrou da lei do pecado e da morte. 3. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pelo pecado, em carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são guiados pela carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são guiados pelo Espírito para as coisas do Espírito. Posso ouvir um glórias a Deus? Amém. Passamos por praticamente aí 5 meses, eu diria, né, que algumas cidades, o carnaval começou sei lá, por outubro, novembro, dezembro, e vem rolando até hoje, vem rolando e vai rolando, e depois criaram um sistema chamado carnaval fora de época, né, que acaba interferindo em todos os aspectos. Porém, tem um detalhe, esses valores da carne não suprem a nossa necessidade, como, em primeira instância, como município, como estado e como nação. Não supre as nossas necessidades como cristãos, não supre as nossas necessidades como muitas vezes chefes de família. Então são situações extremamente delicadas, as quais os valores da carne acabam levando muitas pessoas a inclinarem-se para a carne. No entanto, a gente vê aqui no versículo de número 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Esse processo de inclinação significa o quê? A busca, né? A satisfação, o desejo, o propósito, o cumprimento, a vontade, em determinados casos até mesmo a saudade. No passado eu fazia isso. E quando você leva lá no passado, vem aquela coisinha que mexe um pouquinho com o sentimento de cada pessoa. Mas, no versículo de número 1, fica esclarecido da seguinte maneira, colocado pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma, aqui da seguinte maneira: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. A importância é estar em Cristo Jesus. E você está em Cristo Jesus? Eu estou em Cristo Jesus? Se estamos em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós não venhamos inclinar a nossa carne para a carne, mas inclinar a nossa carne para o Espírito e em verdade, porque Deus é Espírito, e importa-se que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu trago aqui como tema desta mensagem: estar em Cristo é ser guiado pelo Espírito de Deus. Estar em Cristo é ser guiado pelo Espírito. O que é guia? Imagine uma pessoa que tem uma determinada deficiência visual. Ela precisa de uma guia. Em primeira instância, qual é a sua guia? É a sua bengala. Em segunda instância, qual é a sua guia? É o piso tátil. Se não tiver um piso tátil
que mostre para ele que aquela linhazinha reta é para ele seguir adiante. E quando chega nas bolinhas, ele precisa fazer uma curva ou à direita ou à esquerda. Essa é a sinalização para ele. Então isso é uma guia, né? Mas o Espírito Santo para nós não é um piso tátil. O Espírito Santo é o quê? É autor e consumador da nossa fé, no intuito de nos levarmos a sairmos do quê? Da perdição da carne e entrarmos na salvação, na santificação, na justificação e na glorificação para com Deus, debaixo da sua santa e gloriosa graça, bênção e paz. Para tanto, eu gostaria de deixar alguns comentários aqui muito rapidamente. A luta é grande. Quem não tem luta aqui? Quem não tem dificuldade? Quem não tem embaraços? Quem não tem enfermidades, seja de um familiar, seja de um parente, seja de um amigo, seja sua própria. Mas quem de nós não temos, qual de nós não temos as nossas lutas e as nossas dificuldades? Mas, se guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós conseguiremos superar. Nós somos superadores das obras malignas em função do quê? Porque pela carne nós vivemos as obras da carne. Se você observar lá na carta aos Gálatas, que o apóstolo Paulo fala a respeito, não está dentro do contexto, mas o Espírito Santo nos leva a fazer esse comentário a respeito da palavra do Senhor, neste alinhamento. Aos Gálatas, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 16, 17, 18, 19 e 20 e 21, as obras da carne são trazidas ali muito claramente quando fala da lascívia, da maldade, da bebedice, da prostituição, da inveja, da porfia. Tudo isso está ligado a quê? As obras da carne. Mas os frutos do Espírito está a partir do versículo de número 22, que é o amor, a longanimidade, a paz, a mansidão, a temperança. Então são esses os fatores que nos levam a permitirmos-nos de sermos mais do que vencedor. Então olhe para o seu irmão do seu lado, ou se não quiser, diga para ele: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não pelas obras da carne, mas pelas obras do Espírito Santo em tua vida. Pelas obras do Espírito Santo em tua vida, né? Então, por esse motivo, a gente vê que essas lutas são grandes, esses embaraços são dificultosos, né? Mas o Espírito Santo de Deus nos capacita, nos fortalece e cada vez mais nos dá discernimento para servir ao Senhor. Agora eu pediria, por favor, que colocasse ainda nesse mesmo capítulo de número 8 aos Romanos, a partir do versículo número 14, nós vamos ver o versículo de número 14, Romanos 14 a 16, se você puder acompanhar comigo aí, por favor. Romanos 14 a 16, diz assim a palavra do Senhor: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Olha que interessante, né? Adoção de filhos. Isso significa o quê? Ser um instrumento nas mãos de Deus, através da salvação que há em Jesus Cristo de Nazaré, através até mesmo também do quê? Da ação e unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Sendo assim, cada vez mais seremos vitoriosos, seremos vencedores, seremos fortalecidos, seremos capacitados, seremos supridos de nossas necessidades. Que necessidades são essas, pastor? As lutas que muitas vezes para muitos são lutas, mas para outros não. Se você muitas vezes olhar para trás, tem pessoas que estão piores do que você. Então, uma coisa importante na nossa vida, que eu tenho dito na escola bíblica dominical, que o tema da nossa lição nesse trimestre, chama muita atenção, que é o quê? Ser cristão em todo o tempo. Você tem sido cristão em todo o tempo? Eu tenho sido cristão em todo o tempo?
E o que é ser um cristão em todo o tempo? Ser um cristão em todo o tempo é ser um mordomo. Qual é o papel do mordomo? Não é viver em mordomia, não é, é servir. É servir, é adorar, é buscar, é glorificar, é reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Diga assim comigo: Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, e não há outro. Muitas vezes a gente deixa de lado o quê? A palavra do Senhor. Nós vamos entrar nela daqui a pouco, um pouquinho mais à frente, em alguns versos. Mas muitas vezes a gente deixa a palavra de Deus de lado. E tem um bendito de um aparelhinho chamado celular, que o pastor Alencar já teve a oportunidade de falar muitas vezes a respeito dele nas mensagens, que tem a sua utilidade, mas ele não é o teu Senhor. Ele não é o nosso Senhor. E tem gente que fala: eu não consigo viver sem Ele. A minha vida está aqui, no meu celular. Lá está a minha vida no celular. Não está não, meu irmão. A sua vida está no Senhor Jesus, pastor Nancy. A nossa vida está no Senhor Jesus. E este princípio vem de encontro justamente a esses versos que lemos aqui há pouco. Vejam só. Portanto, versículo número 14, aos Romanos, no capítulo 8 aos Romanos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ou seja, ser guiado pelo Espírito de Deus é ser e estar debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos andar mais um pouco na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, agora no versículo de número 26 a 28. Versículos de número 26 a 28. Diz assim a palavra do Senhor: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Posso ouvir um glórias a Deus? Eu ouvi um aleluia. Você pode glorificar ao Senhor? Olha, é o Espírito de Deus, é o Espírito do Senhor que faz, que age, que procede desta maneira. Ou seja, versículo número 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos que havemos de pedir como convém. Muitas vezes pedimos, mas não sabemos valorar. Tiago fala a esse respeito, né? Porque a gente pede para gastarmos com os nossos deleites, com as nossas vontades, com as nossas intenções, com os nossos caprichos, com as nossas paixões, e tudo isso são o quê? Obras da carne, e não obras do Espírito. Olha o diferencial, amado. Então nesta noite, em nome do Senhor Jesus, medite nesta palavra, tenha a oportunidade, ou dê a você mesmo a oportunidade de ler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, se possível, a partir do versículo número 8, mas se quiser ler todos os capítulos, no capítulo número 8, mas todos os capítulos irão trazer para você, para mim, para nós, discernimento e sabedoria das obras espirituais, frutos espirituais em nossas vidas, para o nosso crescimento. E diz ainda mais aqui no versículo de número 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Interceder pelos santos. E esses santos não é um time de futebol, não. Que tem muita gente querendo que o Neymar interceda, desculpa fazer essa colocação, mas que o Neymar interceda pelo Santos Futebol Clube.
Mas você é quem é o santo, e é o Espírito Santo de Deus que intercede por você, por mim, por nós, porque a santidade será levada para a glória do Santo dos Santos. No passado, o sacerdote, para adentrar ao Santo dos Santos, ele tinha que se paramentar por completo. Hoje, o véu foi rasgado. Diga comigo, o véu foi rasgado, e eu tenho acesso, para a glória de Deus, ao Santo dos Santos. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você tem esse acesso, nós temos este acesso ao Santo dos Santos. Mas para tanto, sede santo, como santo é o vosso Pai que está nos céus. Essas são as palavras do Senhor Jesus. Só que muitas vezes a gente acaba querendo ser guiado pelo Espírito Santo, mas nem sempre está em Cristo Jesus. Por que não está em Cristo? Porque não quer se tornar ou ser uma nova criatura. Porque o apóstolo Paulo nos coloca lá na carta aos Coríntios da seguinte maneira: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Ninguém quer ser novo, só quer ser maduro, quer carnalidade, quer manter-se na luta. Mas eu digo uma coisa: o Espírito Santo tem vitória para você. O Espírito Santo tem vitória para nós. Estamos iniciando a semana hoje, primeiro dia da semana, domingo. Foi anunciado pela manhã. Nem todos que estavam pela manhã aqui, estão aqui à noite. Mas foi anunciado pela manhã. Possivelmente o pastor venha falar, o pastor Larica venha falar um pouco mais a esse respeito. Mas foi anunciado e feito um clamor a respeito do quê? De um jejum. Se colocar na posição, um jejum, abstinência. Né? E olha a importância do quê? Isso para revestimento através dos frutos do Espírito Santo, abstinência das vontades e desejos da carne. E para tanto isso tem valor, em função até mesmo do que? Versículo de número 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Ou seja, todas as coisas contribuem. Ah, mas é uma coisa ruim. Contribui, aprenda com os erros. Nós brasileiros principalmente, temos uma mania de não querer aprender com os erros, né? Porque colocam na nossa cabeça, muitas vezes, que errar é pecado. Quando não, errar é humano. O problema não é o erro, o problema é a permanência no erro. É permanecer no erro. Ah, eu sei que eu errei, então por que eu tenho que permanecer nele? Se eu errei, eu bati a cabeça na parede, começou a sair sangue. Ah, mas foi tão gostoso, vou bater de novo. Eu bato de novo. Ninguém faz isso, né? Mas tem gente que faz, não é? É ou não é? Ou seja, dentro do ponto de vista gramatical, concretamente, ninguém faz, mas abstratamente, todo mundo quer fazer, né? Ou seja, errou e vai lá e quer cometer novo erro, ou cometer erro novamente. E isso acaba, amados irmãos, interferindo na sua vida. De que forma? Estando em Cristo Jesus, para ser guiado pelo Espírito. Mas eu quero alcançar a minha vitória. Pastor, eu tenho um sonho na minha vida. Deus tem falado comigo. Sede santo, como santo é o vosso Pai que está no céu, meu irmão. Clama ao Senhor. Busca Ele em espírito e em verdade. O versículo número 28, ele fortalece muito bem o nosso entendimento quando diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus, coloca a Deus à frente de todas as coisas. Tudo que você vai falar, Senhor, é da tua vontade. Senhor, cumpra-se em mim o teu querer, agir, proceder e manifestar na minha vida. Usa-me como um instrumento nas tuas mãos. Quando o Senhor perguntou: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Isaías foi o primeiro a levantar a mão: eu, Senhor, envia-me a mim.
Quantos de nós colocamos-nos na posição para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Mas não, dentro desses princípios, o que a gente enxerga aqui? Que todas as coisas contribuem para aqueles que amam, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. O problema não é ser chamado, é cumprir o que ele decreta, é cumprir o que ele determina. Eu quero que você seja santificado, eu quero que você seja abençoado, eu quero que você seja obediente, eu quero que você leia a minha palavra, eu quero que você ame o seu irmão, eu quero que você, essas são as colocações do Senhor para as nossas vidas, quando somos guiados pelo Espírito para estarmos em Cristo Jesus. Eu quero que você obedeça aos meus mandamentos, cumpra-os, testemunhe aquilo que Ele tem feito na sua vida, meu irmão. Porque quando o mancebo disse: Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Eu cumpro todos os mandamentos. O Senhor só disse para ele: vai, vende tudo que tens e doa aos pobres. Não, Senhor, eu não posso fazer isso. Deixa-me primeiro enterrar os meus pais. É uma palavra dura essa, meus irmãos. O Senhor Jesus disse para ele: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. E ele disse: se nós, dentro da nossa linha de entendimento, dentro da nossa linha de assimilação, colocada pelo Senhor Jesus, aquelas pessoas estavam mortas, porque o Senhor Jesus não é o Senhor da morte, Ele é o Senhor da vida. Então, para ser guiado pelo Senhor Jesus, para seguir os passos do Senhor Jesus, seria necessário o quê? Vender tudo o que tinha e doar aos pobres. Mas não, deixa primeiro que eu vá e enterre os meus pais. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Talvez qualquer um de nós, que não tivéssemos a ação e a unção do Espírito Santo em nossas vidas, possivelmente nós condenaríamos essas palavras do Senhor Jesus. Como é que um homem desse pode falar desta forma? Falar que os pais deles estão mortos, mas eles estão vivos. Parece que está... Tem uma palavra que fala agorando, né? Ou seja, amaldiçoando, né? Ou desejando mal para com a pessoa, né? Mas não é isso, irmãos. Muitas vezes a gente observa e não entende a palavra do Senhor, não observa e não entende a palavra do Senhor, quando aqui diz, né? Nesse versículo número 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, para cumprimento, né? Um decreto é para ser cumprido, é para ser obedecido, é para ser seguido, é para servir como instrução em nossas vidas. Um pouco mais à frente, aos Romanos, no capítulo número 8, versículo número 31 e 32, o apóstolo Paulo também nos fala a respeito de alguns acontecimentos, os quais nós precisamos, alguns fatos, os quais nós devemos ter obediência para tal. Diz assim, versículo de número 31, da carta aos Romanos, no capítulo 8. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu digo uma coisa para você, se Deus é por nós, todos serão contra nós, principalmente os que não estão em Deus e muito menos em Cristo Jesus. Todos são contra nós. Amém, pastor? Amém, amados? Por que são contra nós? Porque basta você, por exemplo, nessa festividade que estava tendo aí, você pegar um folheto e levar para uma pessoa e tentar, através da sua vontade, e não através da vontade do Espírito Santo, chegar aquela pessoa que está lá toda fantasiada, pronta para fazer o seu desfile, para fazer seja o que for, você levar um folheto e falar para ele, Jesus te ama, ele fala, agora não. Ele nega ao Senhor. Ai daquele que negar o Filho do Homem,
Cuidado, irmãos. A gente não pode levar como colocação do nosso pastor, quando ele diz, Jesus está às portas, Jesus está voltando. A gente tem que colocar como uma ação e unção do Espírito Santo na vida dele, alertando a igreja do Senhor, como anjo da igreja, alegrando a igreja do Senhor de que, abre os olhos, Jesus está às portas, Jesus está voltando. Posso ouvir um glórias a Deus por isso? Você está sendo alertado. Você não veio aqui essa noite porque você tinha um compromisso, só porque não veio no culto da manhã. Ah, eu não fui no culto da manhã, eu vou no culto da noite. Você não veio porque você tinha esse compromisso. Você veio porque você foi movido pelo Espírito Santo de Deus na tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque o Espírito Santo de Deus agiu na tua vida e disse, vá à casa do tesouro, porque lá eu tenho bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu coração e aplauda a Ele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia! Tem cristão, irmão, se você chamar ele para orar, ele fala, pastor, mas eu estou tão fraco, estou tão cansado, estou tão caído, que nem orar eu consigo. Porque a luta é grande. Mas lembre-se, no capítulo de número 8, versículo número 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E que são chamados. Olha, esse é o primeiro passo, hein? Ser chamado é o primeiro passo. Já é bom demais. Agora, você quer ver se é maravilhoso? É você ser escolhido. O mais gostoso, o mais satisfatório e abençoado é o que? É ser escolhido. Não é verdade? Mas muitas vezes a gente entende de outra forma. Por quê? A gente escolhe a Jesus. Mas nós não podemos escolhê-lo, nós temos que aceitá-lo. O apelo, quando é feito, não é, você escolhe Jesus, quem gostaria de escolher Jesus? Não é assim, é quem gostaria de aceitar, e aí ele escolhe, porque ele mesmo diz, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e desfrute o vosso fruto, permaneça a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, porque no nome do Senhor Jesus há poder, Ele vos conceda, não peça no seu nome, peça no nome do Senhor Jesus, porque é Ele que intercede por nós, pela sua igreja, por cada um de nós. Então no versículo de número 31 diz, que diremos pois essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não também com ele todas as coisas? É interessante, né? Porque Deus entregou o seu Filho por amor de nós, mas nós não entregamos muitas vezes o quê? Os nossos dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas, não querendo misturar no contexto que o pastor Mateus ministrou ainda há pouco, dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Mas dizimar também está na presença do Senhor. Deus tem te dado 24 horas, Deus tem dado a mim 24 horas de um dia de vida. Quantas vezes você, nós, a igreja do Senhor, tem se dedicado ao Senhor, tem dado o seu dízimo do seu tempo ao Senhor, prostrando-se, orando, adorando, glorificando e reconhecendo que só o Senhor é Deus. Isto, amados, muitas vezes a gente não faz, mas na hora da luta, da tribulação, da dificuldade, do embaraço, da enfermidade, da dor, da aflição, aí a gente busca. Mas, ainda bem, que a misericórdia de Deus prevalece para sempre, a cada dia em nossas vidas. E Deus não leva em consideração o período da minha e nem da sua ignorância. Mas tem um detalhe, né? Se tiver conhecimento, tem um preço. Tem um preço. Porque ai daquele que trair o Filho do Homem.
E aquele que traiu o Filho do Homem, meus irmãos, é mais ou menos isso aqui, ó. Tapar o nariz e não respirar. Ou ter uma corda enrolada no seu pescoço, e em uma extremidade, e a outra extremidade, uma pedra de mó lançada no mar. Uma pedra de moinho lançada no mar. Você vai afundar junto com ela. Então, olha a importância de servir, adorar, glorificar e bendizer o nome santo do Senhor, estando em Cristo Jesus e sendo guiado pelo Espírito Santo, como sendo o tema dessa mensagem para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Os versículos de número 35 a 39, do capítulo 8 ainda, 35 a 39, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Aí vem as perguntas, para que nós possamos entender e até mesmo assimilar, no tocante a buscar discernimento e respondermos para nós mesmos, da seguinte maneira: quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, quem terá essa força? Quem terá esse poder? Quem terá esta, se assim pode dizer, aspas, virtude? Quem nos separará do amor de Cristo? Quer que eu te diga nesta noite, em nome de Jesus? Você, eu, nós temos esta liberdade de nos separarmos do amor de Cristo, de não aceitarmos sermos guiados pelo Espírito Santo. Basta, para quem gosta, ou para quem não gosta, ou para quem veio, ou para quem não veio de lá, do outro lado, ou para quem nasceu num berço evangélico, ou quem não nasceu num berço evangélico, basta ouvir uma musiquinha, começa a bater no pé, não é? Começa a bater no pé, daqui a pouco bate o pé, daqui a pouco bate o outro, balança para um lado, balança para o outro, daqui a pouco levanta os braços e começa, e aí vai, é a entrega por completo, né? Eu digo isso porque, meus irmãos, eu sou pernambucano, foi difícil sair do frevo, foi difícil sair do galo da madrugada, não é fácil, mas quem nos separará? Quem nos separará? Só nós mesmos, só nós mesmos. É difícil muitas vezes a gente sair do catolicismo, sair do budismo. Eu fui budista também, eu fui atabaqueiro de centro de Umbanda, eu fui budista, fui coroinha de igreja. O senhor chegou a ser? Não, eu fui coroinha de igreja, mas o Espírito Santo me libertou de todo o mal para a glória de Deus. Você pode louvar a Deus por isso, aleluia. O Espírito Santo também vai te livrar, Ele tem livramento para a minha, para a tua, para nossas vidas, porque Ele é o Senhor e você é guiado pelo Espírito de Deus, aleluia. Ser guiado pelo Espírito, dentro dos princípios de estar em Cristo, tendo uma nova vida. Versículo de número 35, conforme já lemos. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí vem a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia, fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Versículo de número 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém, amados? Mas em todas as coisas, você, eu, nós, somos mais do que vencedores. Você sabe o que é ser um vencedor? Ser um vencedor é ganhar, possivelmente, uma batalha. Mas ser mais do que vencedor é ganhar a batalha, é ganhar a guerra, é levar os louros e ser, para a glória do Senhor, reconhecido como vaso de honra.
como vaso de honra. Por quê, pastor? Como vaso de honra? Porque em uma casa, meu irmão, tem muitos vasos. O apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso, dizendo que, é na igreja para Timóteo, no capítulo 15, né? No capítulo número 2, versículo número 15 em diante, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, ele deixa bem claro, da seguinte maneira, que numa casa há muitos vasos, uns de ouro, outros de prata, outros de pau e outros de pedra, uns para a honra e outros para desonra, e lá está joio e trigo junto. E muitas vezes nós queremos fazer essa separação, pastora Rosana. Mas a separação pertence ao Senhor, através da escolha. Por isso devemos ter essa maneira e essa forma de aprender quanto a sermos guiados pelo Espírito, assim como também estar em Cristo Jesus. No versículo de número 38, porque estou certo de que... não está lá? Versículo número 38 do capítulo 8 aos Romanos. Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o príncipe, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dizer glórias a Deus por isso? O que pode te separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor? Nada, absolutamente nada, porque você é mais do que vencedor por aquele que te amou e quem tem te dado honra, glória, poder e unção. Amém, amados? Agora, mais um pouquinho à frente, capítulo de número 10 aos Romanos, versículo de número 8. Aos Romanos, capítulo 10, versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Mas que diz, a palavra está em ti, e na tua boca, e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém? Posso ouvir glórias a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Aleluia! Louvado seja Deus! Visto que com a tua boca, é você quem faz a confissão, é você quem diz, é você quem supera todas as lutas e dificuldades, embaraços, fraquezas, enfermidades, dores e aflições, porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mas também para aqueles que são chamados pelo seu decreto. E assim sendo, no capítulo de número 10, versículo de número 8 a 11, diz assim, eu li o 8 e 9, diz assim, mas que diz, a palavra está em ti. E a palavra quem é? É o verbo vivo que se fez carne. E o verbo vivo que se fez carne é o Senhor Jesus. E o tema da nossa mensagem nesta noite é estar em Cristo e ser guiado pelo Espírito de Deus. Estar em Cristo a todo momento, a todo instante. Eu achei interessante quando o pastor Alencar na mensagem da manhã falou assim, que tem pessoas que falam assim, não, eu sou convertido, mas o meu braço não. O pastor Alencar foi até satisfatório nisso, né? Porque tem pessoas que falam, meu dedo que não é, né? Porque hoje em dia, irmãos, a situação está difícil. Fecha uma pessoa na rua, com um carro, você vê. É tudo à base de agressão. Mas se você está em Cristo Jesus, e é guiado pelo Espírito, as hostes celestiais da maldade levantar-se-ão contra ti, mas não superarão a bênção de Deus que há em você, meu irmão. Porque você é um vaso de honra, você é um instrumento nas mãos do Senhor. Se coloque na posição,
Coloque-se na posição e deixe o Espírito Santo te usar a cada dia, a cada momento e a cada instante da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixe o Espírito Santo te usar, porque a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas contra as astutas ciladas do diabo nos reinos celestiais. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. E quando se refere à armadura de Deus, não é assim, pastor Valmir? Nas nossas orações de madrugada, que começa amanhã, né? Retornamos amanhã, em nome de Jesus. Posso fazer uma pergunta aqui, pastor? Posso? Você deixa? Se você não deixar, a responsabilidade é minha. Amém? Quantos aqui fazem parte da oração da madrugada às 4 horas da manhã? Levanta a mão, pastor Valmir, me ajuda aí. Ele que é o meu chefe na oração. Irmãos, das 4 da manhã, é propaganda, tá? Das 4 da manhã às 4h30. E o fechamento da oração está lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Faça um esforço. Já que você vai fazer o jejum, não faça o jejum dormindo, tá? Por favor, né, pastor? Porque senão você pode até querer fazer o jejum assim, pastor, me permita, tá? Mas vai querer fazer o jejum. Bom, eu acordo às 4 da manhã, faço a oração junto com os irmãos do grupo de oração, das 4, né? Conjuntamente com o pastor Valmir. Aí depois, termina às 4h30, aí eu já faço meio período de jejum. Durmo das 4h30 até 10h30, 11h30. Concluí meu jejum e entrego ao Senhor. Isso não é jejum. Isso aí é repouso, né? Isso aí é repouso. Não, é estar na presença do Senhor, né? Então vamos lá. Ainda no capítulo de número 10, da carta aos Romanos, no capítulo de número 10, versos de número 8 a 11, o apóstolo Paulo também ainda fala a respeito do quê? De alguns processos e princípios, né, a serem seguidos, tá? E essa maneira de seguir esses princípios vem justamente de encontro com o quê? Vejam só aqui comigo. Mas que diz: a palavra está em ti e na tua boca, e que se com teu coração creres, esta palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, sereis salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E esta confissão é um propósito de Deus para as nossas vidas, que nos leva a termos entendimento e discernimento. Por favor, coloquem aí para mim, só agregando, né, ao contexto da mensagem, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 14. 1 Tessalônica, ou aos Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 14 em diante, diz assim: rogo-vos também, irmãos, que ademoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais paciente para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Não, muitas vezes a pessoa diz, aqui fez, aqui tem que pagar. É problema teu se a pessoa vai pagar ou não. O problema é dela. O problema é da lei, o problema é da justiça, o problema é seja lá de quem for, mas não assuma uma responsabilidade que não é sua, porque o próprio Deus diz, a vingança não é sua, é minha. Nós não podemos de maneira alguma querermos estar acima de todos os fatos, princípios e processos ou propósitos. Veja aqui ainda um pouco mais, versículo 15. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco.
Em tudo, não é só nas boas coisas, em tudo dai graças. Ah, mas eu tropecei, quebrei o dedão. Que bênção, glórias a Deus, você quebrou só o dedão. Ainda faltam mais, de o mesmo pé, ainda falta mais 4 para ser quebrado. Mas eu quebrei os 4 dedos. Ou eu perdi os 2, um pé, mas eu tenho uma perna. Eu tenho outro pé. Deus provê todas as coisas nas nossas vidas, meu irmão. A luta vem, mas você vence em Cristo Jesus. Amém? Posso ouvir um glórias a Deus por isso? Seguindo um pouco mais. Orai sem cessar, versículo número 17. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus. Que a gente, não, mas a vontade de Deus, não é Ele que está sentindo a dor que eu estou sentindo. Quem está sentindo sou eu. Não é não, meu irmão. Antes que você sinta, Ele já tem sentido. Diz ainda mais aqui no versículo de número 9. Não extingais ao Espírito Santo. Perdão, ao Espírito. Não extinga o Espírito Santo. Não deixe ele se afastar de você. Não se afaste dele. O salmista Davi, o rei Davi, cometeu uma falta muito grande. Já lá no capítulo número 51, se não me falha a memória, ou é no 21, capítulo 51 no Salmo, né? De número 51, ele pede para Deus, não retire de mim o teu Espírito. E a gente não dá valor a essa pessoa linda, divina e maravilhosa. A gente não dá valor ao Espírito, não sabendo que muitas vezes nós também somos tricotômicos. O que é isso, pastor? Eu sou formado de corpo, alma e espírito. O espírito torna a Deus que o deu. O corpo volta ao pó de onde veio. E a alma passará pelo processo. E todo esse processo para muitos daqui a pouco vou para o céu. Não, tem muitos caminhos, muitos passos a serem seguidos. Tem muito andamento a ser seguido. Quer saber um pouco mais? Aula de escatologia com o pastor Alencar e com o pastor Valmir. Mas, seguindo adiante aqui um pouco mais à frente. Não extingais o Espírito. Olha a importância disto para que a nossa vida seja fortalecida na presença do Senhor. Mas à frente diz aqui, não desprezeis quais são as profecias? Eis que te digo, meu irmão, mais ou menos assim, né? Mas eu vejo na tua mão uma chave, do quê? Cuidado, meu irmão, as profecias estão aqui, ó. Essas são as profecias do Senhor, para a minha, para a tua e para as nossas vidas. Se Deus tem falado ao teu coração, Deus tem falado ao nosso coração, Deus tem falado ao nosso entendimento, cuidado, não leve só pelo coração, porque o coração do homem é enganoso, mas a sua mente é de Cristo. Posso ouvir um glórias a Deus por isso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque a sua mente é de Cristo, o coração do homem é enganoso, cuidado, porque muitas vezes o que acontece, basta você fazer algo divino, quer dizer, não necessariamente divino, mas algo que chama a atenção, já acaba muitas vezes o quê? Entrando um processo que para Deus é extremamente negativo, mas nós julgamos como sendo positivo. Que é o quê? A idolatria. Mas eu fiz, nossa, fulano de tal me elogiou, mas não sei o que. Calma, irmão, calma. Lembre-se de Marta e Maria. Uma estava preocupada em agradar, e a outra estava preocupada em adorar e ouvir a palavra do Senhor. Olha a diferença, hein? Olha a diferença. Para tanto, seguindo e para encerrar, louvado seja Deus por tudo em nossas vidas, examinai tudo, retende o bem.
Examine tudo. Conselho de professor de teologia, de professor de escola bíblica dominical, de um homem que já está há mais de 40 anos nos caminhos do Senhor. Examine as Escrituras. Não só ouça. Ah, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas a salvação vem pelo cumprir. Não é só ouvir. Hoje em dia, coisa mais difícil que tem. Eu sou um pouco antiquado, tá, irmão? Dá para ver que eu tenho 67 anos, cabeça branca, filho já adulto, netos. Só eu que sou, pastor Alencar não é não. Nem o pastor Walter, né? Mas, e nem o meu amado irmão querido, irmão Pedro, né? Mas eu digo uma coisa para você, meu irmão. É importante examinar as Escrituras. Dificilmente se vê uma pessoa, né? É certo, alguns que até são chamados do quê? De, sei lá, alguns chamam de idólatras, outros chamam de, sei lá, fanáticos, com a Bíblia na mão. Saindo ou indo para algum lugar com a Bíblia na mão. Vai à igreja, mas não leva a Bíblia. Parece que, eu não sei se ela pesa. A minha não pesa. Eu fiz trabalho, o pastor Alencar sabe disso, eu fiz trabalho de evangelista, como evangelista na época, antes de ser presbítero e depois pastor, mas como evangelista, eu fiz evangelismo dentro do Carandiru, dentro da FEBEM, dentro do presídio feminino, durante cerca de 12 anos aproximadamente, e no Hospital das Clínicas, e no Hospital Emílio Ribas, na época da AIDS, década de 80. Nunca deixei minha Bíblia de lado. Sempre andei com a minha Bíblia e com o meu canivete. Ou seja, com a minha espada e com o meu canivete. A Bíblia, a espada do Espírito. O canivete, a harpa cristã. Sempre. Sempre. Né? É legal quando o pastor Alencar vem aqui à frente, às vezes ele começa a louvar com o hino da harpa, ele olha, claro, primeiro para a pastora Nancy, né? E eu estou ali, ele olha para mim e já começa a louvar o Senhor com hinos da harpa. Irmãos, não é isso que vai fazer você ser mais ou menos crente, não. E nem muito menos manter a tradição. É manter-se dentro desses princípios, estar em Cristo Jesus e ser guiado pelo Espírito. É examinar tudo, examine tudo, busque entendimento na palavra do Senhor. Ah, mas tem gente que fala assim, mas eu leio a Bíblia e não entendo, o que está faltando em mim? Ué, discernimento, busca, entendimento, escola bíblica dominical, aula de teologia, maior participação na palavra do Senhor. Tudo isso falta muitas vezes na nossa vida, porque a gente não consegue entender. Ué, eu não sei ler mandarim. Alguém aqui sabe ler mandarim? Mas se eu começar a aprender mandarim, pelo menos durante um ano, eu vou pelo menos falar uma coisa ou outra, ou no mínimo falar, xexé, muito obrigado. Né? É o mínimo. A mesma coisa do japonês e qualquer outra língua. Então, na realidade, o que a gente precisa entender é que devemos examinar para estar diante da face do Senhor. Versículo número 21, ainda do capítulo 5 aos Tessalonicenses, diz assim: examinai tudo e retende o bem, abastende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados. Quem esteve aqui pela manhã ouviu falar da azeitona preta, sem semente. Lembra disso, pastor Alencar? Glórias a Deus. Conservados, irrepreensíveis. Essa conservação é através da, simbolicamente, representação do Espírito Santo, através do azeite da unção. Irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós queremos ir para o céu. Agora, nesse exato momento, você está pronto? Nós estamos prontos? A igreja do Senhor está pronta? Eis a questão. Vem aquela pergunta novamente:
será que eu não tenho que primeiro enterrar os meus mortos? E nem sempre os meus mortos são os meus pais, não, porque eles já estão mortos mesmo. Já morreram, já faleceram, já partiram. Mas esses mortos que muitas vezes estão em nós. Desejos, anseios, caprichos, vontades, intenções, má intenções. São esses os princípios que muitas vezes acabam o quê? Interferindo na nossa vida cristã. Então, para tanto, irmãos, estar em Cristo é ser guiado pelo Espírito de Deus. É se colocar na posição. É examinar as Escrituras. Porque Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E este alívio não é um alívio como se fosse um aparelho de ar-condicionado que alivia o nosso calor físico, mas é um alívio da alma. Você sabe o que é você deitar a sua cabeça? Talvez muitos aqui saibam o que é isso. Deitar a sua cabeça no travesseiro, na sua cama, tentar dormir e não conseguir, porque tem dívidas, tem doenças, tem enfermidades, tem perseguições. E quando não, muitas vezes, ainda se coloca na posição e diz, meu Deus, amanhã eu tenho que voltar para aquele trabalho. Tenho que voltar para aquela coisa. Tenho que voltar para aquele lugar. Tenho que ver a cara do meu chefe. Tenho que ver a cara do meu diretor. Irmãos, ora por ele. Apresenta ele ao Senhor. E eu digo uma coisa para você. Antes dele ser abençoado, você será abençoado. Porque estar em Cristo é ser guiado pelo Espírito Santo e ser um instrumento nas mãos de Deus para a santificação em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Coloquemos-nos todos de pé em nome do Senhor Jesus. Eu pedi, e até mesmo vou contar com a cooperação do João, para louvarmos ao Senhor com um cântico. Enquanto eles vêm aqui, eu gostaria de fazer uma colocação importante para as nossas vidas. Pastor, eu já estou em Cristo, porém tem um detalhe. Eu preciso melhorar um pouco mais a minha vida. Eu preciso orar mais, eu preciso me apresentar mais a Deus. Eu preciso clamar mais ao Senhor. Não, eu não tenho Jesus, ao Senhor Jesus na minha vida, eu não aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Há alguém no nosso meio que não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que gostaria de aceitar ao Senhor Jesus como seu único Senhor e exclusivo Salvador? Há alguém no nosso meio? Se não há, não tem problema nenhum não, mas eu quero me consertar. Eu quero me consertar, porque eu quero ser guiado pelo Espírito Santo na minha vida. Vem à frente em nome de Jesus, não se envergonhe não. Ah, mas eu já estou bem, está bom do jeito que está. Então não tem problema, meu irmão. Depois não reclame. Ah, mas é a oração do pastor que vai me curar? Não, não é ela não. É a sua entrega. Muitas vezes a gente vem à igreja para pedir. Ah não, porque a Bíblia diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Porém tem um detalhe. Quando você aceita Cristo como seu único Senhor e exclusivo Salvador, e se apresenta para estar em Cristo Jesus, e ser guiado pelo Espírito de Deus, você tem que entregar. Entregar o quê? Entregar a sua vida ao Senhor. Se colocando na posição. Ir até lá e se humilhar diante do Senhor. Porque tem um detalhe, só um minutinho, irmão João. Amados, vou fazer uma pergunta que eu acho que eu já fiz, talvez muitos aqui já sabem a resposta, mas talvez outros não. Você pode responder para mim, por favor? Qual é a principal atribuição do servo? Alguém pode responder para mim, por favor? Não é, pastor Mateus. É reconhecer que ele tem um Senhor. Servir, você serve a todo mundo. Você serve a qualquer um. Eu servi ao Buda. Eu servi aos orixás. Batia tabaco em centro de Umbanda. Eu servia a carnalidade no carnaval.
porque eu me entregava lá. E se entregar ao Senhor Jesus? E se entregar e dizer: eis-me aqui, Senhor, transforma a minha vida, transforma o meu ser, transforma meus pensamentos, quebra o laço, corta a lança, desfaz todos os ferrolhos de bronze, para a glória do teu nome, Senhor. Usa-me segundo a tua vontade. A principal atribuição de um servo é reconhecer que ele tem um Senhor. E o seu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Nós muitas vezes entramos em muitas intimidades. Tem gente até falando: o cara lá de cima, falando que ele é 10, falando um monte de coisas, ou já falaram muitas coisas, mas ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Então a gente tem que tomar muito carinho por isso. Isso é ser cristão em todo o tempo. É isso que a gente ensina na escola bíblica dominical. Ser cristão em todo o tempo. Em todo o tempo. Na luta, na dor, na aflição, na perseguição, no embaraço, na tribulação, na enfermidade, na satisfação, na alegria, na saúde, na doença. Em todo momento. É um compromisso. É por esse motivo que muitas vezes nós, em determinados casos, nós, seres humanos, o ser humano, muitas vezes ele não trai só a família, só a esposa ou só o esposo. Ele trai também a Deus. Por que ele trai? Porque ele tem vergonha, muitas vezes, do Deus que ele serve. Tem pessoas que são questionadas, até mesmo, eu passei por isso, não comigo, mas eu pude observar isso na instituição que eu leciono, que eu não vou fazer propaganda, porque eu não ganho nada para isso, nem quero ganhar, mas na instituição que eu leciono, na universidade, pessoas evangélicas que me cumprimentam com a paz do Senhor, foram passar por um teste e uma avaliação, e nesse teste e avaliação, a reitoria, não sabendo quem era a pessoa, perguntou: você é evangélico? Ele disse: mais ou menos. Que coisa ridícula, pastora Nancy. E ele me contou isso. Como assim mais ou menos? Não entendi. Eu vou à igreja. Irmãos, isso é dolorido para nós. E eu disse para ele: meu irmão, você precisa se converter. Ele chorou, clamou e pediu perdão ao Senhor. Foi reprovado. Nesse princípio inicial, foi reprovado. Quando foi o ano passado, ele fez a mesma avaliação para entrar na área técnica. O senhor é evangélico? Sou. E louvo a Deus por tudo na minha vida. Me disse ele dessa maneira. E foi aprovado. Posso ouvir um glórias a Deus por isso? Ele foi aprovado. Sabe por quê? Porque ele apresentou aquele que está acima de todas as coisas na sua vida, que é o que a palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se você sentir o desejo no seu coração, eu te convido, vem aqui à frente, enquanto louvamos ao Senhor. Nós queremos orar por você, juntamente com o pastor Mateus, pastor Ananci, pastor Alencar, pastor Vinícius, pastor Valmir. Se você sentiu o desejo no seu coração, vem à frente. Se você não sentir, ore por você aí mesmo, nós estaremos orando para a glória de Deus.